Paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Pequena reflexão da palavra do Senhor, em Êxodo 14, do versículo 10, para a glória de Deus, ao 16. A palavra de Deus diz: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para nos tirardes de lá, para que morramos neste deserto? Porque nós fizeste isto, que nos tem tirado do Egito. Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos, que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fará servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. A palavra do Senhor nos ensina: o Senhor, ou seja, o povo de Deus. Sabemos que a palavra de Deus é tudo para a vida do ser humano, de toda a humanidade. Aqui nós vemos o Senhor dando um livramento ao povo de Israel, onde o povo de Deus, que Deus jurou que o tiraria da terra do Egito, e esta palavra se cumpriu, assim como está se cumprindo a cada vez em nossas vidas. Deus tem nos tirado do Egito, do mundo da perdição, da idolatria, aonde muitos estão perdidos. Mas aqui nós vemos algo interessante dentro da palavra de Deus, que o povo de Deus, no momento em que Faraó se aproxima para matarem eles, para destruir o povo de Deus, o povo de Deus se esquece do Senhor e começa a se rebelar contra Deus. Começa a se rebelar contra o próprio Moisés, o pastor daquela multidão de pessoas. A Bíblia diz que quando o povo vê Faraó, o povo começa a clamar e dizendo: Não seria melhor que nós tivéssemos continuado no Egito e vivendo lá, do que tu ter nos tirado de lá para morrer no deserto? Entenda uma coisa: Deus, quando Deus resolveu tirar este povo do Egito, Deus jamais queria que este povo sofresse ou passasse por tribulações como neste momento, que a palavra de Deus diz que o povo fica lamentando. A primeira coisa que nós temos que aprender quando o inimigo vem contra as nossas vidas é clamar a Deus, é clamar ao Senhor e pedir a Ele o livramento. A Bíblia diz no livro de Salmo que o salmista olha para um lado e para o outro e não tem a quem recorrer. Mas ele disse: Eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Só Deus pode nos livrar. A Bíblia diz que quando o povo começa a lamentar contra o próprio Deus de Israel e Moisés, Deus olha para aquele povo e se entristece muito. Mas Deus, na mesma hora, dá a resposta a Moisés, dizendo: Olha, Moisés, por que que o povo lamenta? Por que que o povo fala ou se rebela contra mim? Diga para este povo que marchem. A primeira coisa que eu tenho a lhe dizer hoje é que você venha marchar, ou seja, venha se levantar da onde você parou. O deserto é a escola do Senhor. O povo de Deus estava passando por um ensino onde eles tinham que ver e entender que Deus é quem olha por nossas vidas. O povo de Deus e você, que não tem o conhecimento da palavra de Deus, que me escuta, que eu vou passar esse vídeo a pessoas. Deus quer te dar um livramento. Deus te tirou ou quer te tirar do Egito, que você permanece ou continua. Deus, Ele quer que nós clame o seu nome e busque. Isaías 55:6, ele diz que é tempo de buscar o Senhor e de invocar porque está perto da sua vinda. Quando o Senhor diz isso para Moisés, Moisés olha para aquela multidão e diz: Não lamenteis,
Porque ele diz no versículo 14, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Moisés estava dizendo, Deus vai mostrar mais uma vez que Ele é Deus de nossas vidas, e nós vamos ficar calados. E Deus diz, o que é que tu tem na tua mão, Moisés? Moisés olha para a sua mão, estou coordenando, e vê um cajado. O Senhor diz, estende esse cajado para o rumo do mar, e tu verás que o meu povo vai passar em seco, que o meu povo vai passar caminhando pelo meio do mar. Pode vir a afronta atrás de mim e de você, mas Deus está pelejando por nós. Deus estava olhando o quanto aquele povo estava reclamando, mas o Senhor, em momento algum, os abandonou. Saiba disso, Deus nunca abandona, porque Deus é fiel para conosco. Quando Moisés olha para aquela multidão de pessoas e estende a sua mão, a Bíblia diz que o mar se abre. A primeira coisa que Deus vai fazer na nossa vida, quando nós clamar o seu nome e estender nossas mãos ao céu, é que o mar vai se abrir. Nós vamos poder passar por este mar. Que mar, Marcinho? Tribulação, angústia, dor, dificuldade. Tudo isso nós vamos passar. Jesus disse, no mundo sofrereis aflições, mas não vos preocupeis, porque eu venci e vós vencereis também. Nós vamos vencer, você vai vencer. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Lhe digo mais, Salmo 91, se eu não estou enganado, versículo 9. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O inimigo pode tentar, mas o nosso Deus dará o livramento. Então te edifica no Senhor, não seja como este povo que murmurou contra Deus, mas mesmo assim o Senhor estava lhe dando livramento. Da mesma maneira, acontece nos dias de hoje, muitos murmuram, muitos se rebelam contra Deus, mas Deus continua abençoando, porque esse Deus é grande no céu e na terra. Isaías 66 diz que o céu é o seu trono, mas que a terra é a estrada dos seus pés. Ele está dizendo, Deus está no meio de nós. O Senhor não tem nos abandonado. Que você, que vai escutar esta mensagem, não seja como este povo. Um povo que quando vê a angústia se esquece de Deus, que quando vê a tribulação se esquece do Senhor. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro viu o Senhor andando por cima do mar e disse, Senhor, se é tu, deixa que eu vá até ti. Jesus disse, vem. Pedro começa a andar. Pedro começa a andar por cima das águas. Mas a Bíblia diz que a partir do momento que Pedro olha para os vendavais, para as águas lhe cobrindo, que batiam em seus peitos aquelas brisas de água, uma tempestade muito grande, Pedro começa a afundar. Sabe por que você tem afundado? Porque você se esqueceu de Jesus. Se esqueceu de olhar para o Senhor. Não faça isso. Jesus está te esperando. O Senhor quer que você esteja focado nele. Se Pedro não tivesse olhado para a tribulação, para a sua dificuldade, Pedro teria andado e se chegado ao Senhor. Mas que você aprenda a se humilhar a Deus e agradecer por tudo que Ele fez em suas vidas. Assim como Deus tirou este povo do Egito, passou pelo mar, passou pelo grande Jordão, passou por aquelas muralhas. Assim Deus vai fazer você passar por tudo, mas você é mais do que vencedor, estando em Cristo Jesus. Esta é uma pequena reflexão. Que Deus abençoe e a palavra de Deus permaneça em nossas vidas. Jesus te ama e é isso que o Senhor tem para cada um de nós, o livramento e um Deus grande no céu e na terra. Amém. A paz do Senhor.